Você já deixou de fazer alguma coisa pela opinião dos outros? Às vezes com medo, às vezes. E aquela sensação de, meu Deus, se alguém falar alguma coisa, se eu receber alguma crítica, eu vou ser desanimado logo de cara, não quero fazer. Eu, Gabriela Brito Ferreira de Lima, vivo com esse dilema no meu coração. E tenho passado por momentos muito legais em relação a isso. Porque, sem perceber, a gente não para pra pensar de onde vem esse nosso medo. Por que eu tenho medo da opinião dos outros? E, gente, eu não tô falando que a gente também deve ignorar e, cada um que se vire com a sua vida e bora viver. Não é isso. A questão é que muitas vezes deixamos de fazer coisas que são boas para nós, para nossa família, com medo do que as pessoas vão pensar. Porque pode ser que se a gente receba uma crítica, isso nos fira a ponto da gente não conseguir lidar com ela de uma maneira saudável. E aí, muitas vezes, sem perceber, nós somos guiados pelo temor que a gente tem das pessoas. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E quando a gente teme ao Senhor e tem convicção do que é a vontade dele, né, que está escrito na Bíblia, por vezes a gente vai ter que desagradar, aliás, os homens. Por vezes a gente vai ter que ir contra a multidão, por vezes a gente vai ter que andar de uma forma que as pessoas não vão aplaudir. E isso pode gerar muita angústia para o nosso coração. E sim, gera mesmo. Não tô falando que não existam sentimentos, né? Tem uma coisa que eu sempre falo é que a gente precisa olhar para os nossos sentimentos e entender de onde eles estão vindo, porque os sentimentos são como se fossem os sintomas de alguma coisa. E é muito importante a gente aprender a olhar para dentro de nós. Isso é um processo, né, que muitas vezes as pessoas fazem na terapia, no aconselhamento bíblico, e que é muito válido, porque quando a gente começa a se conhecer, quando a gente pede para o Senhor sondar o nosso coração, a gente começa a perceber que nem tudo que a gente faz simplesmente porque a gente faz. Geralmente, qualquer atitude que a gente toma é baseada no que está mais profundo lá dentro do nosso coração. Eu, por exemplo, percebi que passei a vida inteira sendo movida pelo que as pessoas pensariam de mim. E como sou esposa de pastor e como eu sempre tive encargo de liderança, né, mesmo fora da igreja, era impossível que todo mundo se agradasse das minhas atitudes, daquilo que eu fizesse. E isso me feria, me fazia muito mal. Eu já falei coisas que eu não queria falar com vontade de agradar as pessoas, já fiz coisas que eu não queria fazer e que não me fizeram bem por causa disso. E quando eu fui perceber, né, por que eu faço o que eu faço, eu olhei e vi que, no fundo, o problema não é eu querer agradar ou desagradar as pessoas. O problema é o meu medo de não ser vista, de não ser aplaudida. Isso acontece, acho que com todo mundo. A gente tem uma necessidade, né, de querer aplausos, de buscar agradar as pessoas. Só que eu percebi que tem muita coisa que eu deixei de fazer na vida porque eu fiquei com medo do que as pessoas pensariam. Coisas que me fariam bem. Por exemplo, ter uma renda extra e vender alguma coisa. Já teve épocas de eu não conseguir ir na academia sozinha ou em um horário diferente do que eu estava acostumada, quando não tinha ninguém que eu conhecia, por ter medo do que as pessoas pensariam de mim. Eu já tive, acho que inúmeras situações. A principal, e a que tem sido mais emblemática, tem sido a relação com a minha vida financeira, a vida financeira da minha família, né? Muitas vezes a gente não diz não para um convite, porque tem medo do que as pessoas vão pensar, sendo que, na verdade, lá vai custar muito alto pra gente. Eu tenho pensado demais nessas coisas e tentado aplicar, porque no fundo desse temor todo é um coração temeroso de perder, né, o seu status de eu sou bom para as pessoas, sendo que na verdade eu não sou. Eu sou uma pecadora cheia de defeitos, que preciso muito da graça de Deus para dar conta de viver, mas além disso eu vou errar também. E se permitir errar, se permitir fazer coisas que são tentativas, é muito importante para nós. Se permitir que as pessoas nos desaprovem é muito importante para nós. Porque isso faz com que a gente seja humilde,
que a gente reconheça as nossas limitações. E geralmente a gente faz o contrário, a gente não quer reconhecer nossas limitações, a gente não quer mostrar que a gente é falho, ou que a gente erra, que a gente é pequeno, sendo que isso é quem nós somos. Somos falhos, somos pecadores, somos pequenos. A diferença é que, para os cristãos, para nós cristãos, a gente entendeu que não dá para viver sem a graça de Deus, porque é isso que nos faz conseguir caminhar. E tem tantas e tantas vezes que, em vez de a gente se importar com aquilo que o Senhor nos manda fazer, a gente fica distraído com a opinião das pessoas. E, gente, Deus tem uma história para cada um de nós. Ele construiu a nossa vida e tem construído com base na narrativa que é, né, a história do que Ele está fazendo no mundo, mas Ele tem uma história individual para cada um de nós. E às vezes os caminhos que a gente vai tomar, as decisões que a gente vai tomar, não vão agradar as pessoas, mas pode ser que esteja agradando ao Senhor. E eu não estou falando em relação a pecados, eu não estou falando em relação a gente ligar aquele botãozinho e falar, não tô nem aí pra ninguém. Não é isso. Eu tô falando porque muitas vezes a gente fica travado. E eu quero contar pra vocês que, embora eu não tenha conseguido, né, dar o andamento que eu gostaria por questões de saúde, né, pra quem não sabe, eu sou paciente renal crônica, em estágio já avançado da doença, e no estágio que eu tenho bastante sintomas já, então eu não consegui fazer como eu queria e nem consegui fazer, né, do jeito que eu imaginei, enfim. Conseguir vender coisas, né, eu comecei a vender biscoitos no começo do ano, foi um passo muito importante pra mim, porque eu sempre me barrava nisso, né? O Robson falava de vender alguma coisa e tal. Eu, não, a gente tem que dar. Imagina o que as pessoas vão pensar de nós. E o problema não é nem o vender ou dar, o problema é a gente se colocar nessa situação, né, de vítima das pessoas. Sendo que, na verdade, a gente não é a vítima. Quando a gente vive aprisionado na opinião das pessoas, na verdade, a raiz disso não é um vitimismo de, ai meu Deus, se eu não fizer, olha o que as pessoas vão fazer comigo. É justamente o contrário, é a gente viver esse tempo todo buscando e prendendo a atenção das pessoas aquilo que é a nossa vida. E, gente, se tem uma coisa que a gente vai fazer é desagradar os outros. Se tem uma coisa que as pessoas não são obrigadas a gostarem de nós, nos amar sim, mas gostarem de nós não. E tem gente que você vai ter muito mais afinidade e vai ser normal, e tem gente que você vai ter menos afinidade. E aí ficar o tempo inteiro, sabe, agindo de acordo com essa necessidade de que a pessoa goste de você, de que ela seja do seu círculo de amizade, vai te adoecer. Porque tem pessoas que simplesmente não têm os mesmos gostos, não quer estar nos mesmos lugares, não pensa do jeito que a gente pensa e que a gente ama, que vão estar próximas a nós, mas que não vão ser desse círculo íntimo de amizade nosso, por mais que a gente tente, por mais que a gente faça caber. Porque às vezes, para que a gente caiba nesse círculo, a gente vai renunciar a quem a gente é, a nossa fé, enfim, coisas que são muito caras para nós. Esse vídeo, na verdade, é um alerta para o que a gente tem sido movido, como a gente tem sido movido, né, pela opinião das pessoas. E, gente, eu não tô falando de prestação de contas, porque tem um princípio da igreja que é lindo, que é isso, é a gente prestar contas mesmo, é a gente ter com que dividir a nossa vida, é a gente confessar os nossos pecados, falar sobre aquilo que tem nos incomodado, sobre os erros que a gente cometeu. É diferente de a gente ser movido pela opinião de todo mundo. É diferente, a gente precisa escolher as vozes que a gente vai ouvir, e eu já falei isso inclusive no vídeo passado. Se você não viu, dá uma olhada lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo, mas é muito diferente uma coisa da outra. Eu tô falando de coisas que você gostaria de fazer e que muitas vezes você deixa com que a opinião do outro interfira tanto a ponto de você não ter força para fazer. Você gasta tanta energia pensando no que as pessoas vão dizer, como que eu vou dar conta disso, será que eu consigo fazer? Ah, mas se fulano, o que ele vai pensar de mim? A gente gasta tanta energia com esses questionamentos que a gente acaba não tendo força para sair do lugar. E às vezes Deus está te chamando para fazer algo que vai fazer bem para você, que vai fazer bem para sua família, mas que vai desagradar algumas pessoas. E as pessoas que entenderem isso, elas vão continuar caminhando com você. As pessoas que às vezes vão te criticar também, e tá tudo bem as pessoas te criticarem, você não tem que agradar todo mundo. Mas o quanto é libertador a gente entender que o problema não é as pessoas.
é o nosso próprio coração que vive buscando esse desejo de ser exaltado. E a palavra de Deus diz que os exaltados, Deus leva os soberbos à ruína, que ele não recebe nessas pessoas que são exaltadas e que querem a glória para si, até porque Deus não divide a glória dele com as pessoas. Quanto mais a gente entende quem a gente é, e talvez a gente seja realmente essas pessoas que querem mesmo ser reconhecidas em tudo que faz. E parece então que a gente não tem saída, né? Nossa, e agora? Eu descobri um problema e tô sem saída para esse problema. No fundo, isso é um pecado chamado de orgulho, que faz a gente temer as pessoas, que faz a gente ter medo de ser rejeitado, ter medo de ser desaprovado pelas pessoas. E como todo pecado a gente pode colocar diante do Senhor e pedir graça dele para que a gente vença, né? Reconhecer o nosso pecado no nosso coração nos ajuda a ter uma oração de confissão muito mais forte, muito mais centrada, dar nome aos nossos pecados e falar: Deus, eu reconheço que eu sou uma pessoa orgulhosa, eu reconheço que eu não sei receber crítica, eu reconheço que eu quero que todo mundo me ame, eu reconheço que eu quero dividir a glória do Senhor comigo, mas eu não quero ser essa pessoa, eu preciso vencer esse pecado com a tua força. E o Senhor vai dando as ferramentas para que a gente consiga olhar pra gente de uma maneira correta, sem se superestimar, né? Porque geralmente o pessoal da autoestima vai falar que o seu problema é que você tem baixa autoestima. E inclusive te convido, se você também não viu o vídeo da autoestima, corre lá pra ver que ele também já tá aqui no canal. Mas na verdade o nosso problema é esse, é querer ser o centro das coisas quando é o Senhor. E quando a gente entende que nós não somos esse centro, nosso coração ele fica um coração humilde, que reconhece e que recebe aquilo que vai vir com gratidão e dependência ao Senhor. Por isso que pode ser que você tenha medo, sei lá, de iniciar um negócio, de divulgar alguma coisa que você faz, de mudar de cidade, de começar um esporte novo, de ir na academia sozinho. Não sei, enfim, tem tantas coisas que a gente pode ter medo, mas o meu conselho de hoje para você é: tente se libertar disso. Para um tempinho agora, vai lá, senta, ora, fala para Deus: Deus, eu não tinha dimensão de que isso era um problema do meu coração, mas eu preciso da sua ajuda para vencer isso. Me ajuda a ser forte, a me manter firme, a não me perder diante desses pecados. Me ajuda a ter força para lutar. E eu tenho certeza que Deus vai dar as estratégias necessárias para que você lute, porque Ele tem feito isso com o meu coração. Eu percebi que eu passei anos aprisionada com isso. E uma prisão que não tem cara de prisão, a gente não percebe que é uma prisão, porque a gente está achando que está corretamente, agindo corretamente, que as pessoas têm sim que gostar de nós. Mas quando eu fui liberta disso, e tenho sido diariamente, eu tenho experimentado de tantos frutos bons, de tantas coisas boas, que muitas vezes eu não permiti que chegassem até mim, porque eu não queria sair do controle. Eu queria estar lá, controlando tudo e todos. E o meu desejo, então, é que você possa olhar para si. Estou compartilhando esse vídeo de muita vulnerabilidade, porque é um vídeo que realmente me faz lembrar daquilo que o Senhor tem feito comigo. E eu quero muito que você possa pensar, né, sobre isso nesse vídeo e em todos os outros, mas especificamente sobre como você tem sido conduzido pela vontade dos outros. Chega um tempo que a vontade dos outros, o medo dos outros, na verdade, é tão aprisionante que a gente fica desesperado e pensa que não tem mais para onde ir. A gente fica ansioso, cada vez mais ansioso e mais triste. Tem momentos, inclusive, que as pessoas chegam a desistir. E para quem não sabe também, para essas pessoas que estão passando por momentos muito difíceis, eu tenho um material chamado Entendo Porque as Pessoas Desistem, que foi feito numa época em que eu estava fazendo hemodiálise, uma época que foi muito difícil para mim, que Deus foi tratando coisas muito importantes no meu coração e eu divido. Se você quiser, o link também está aqui embaixo. E para aquelas pessoas que estão conseguindo caminhar, mas precisam olhar para si nesse momento, fica então esse conselho. Para perceber por que você tem essa necessidade de agradar as pessoas. E se coloque diante de Deus pedindo perdão. E eu tenho certeza que aos poucos Ele vai restaurar. Se você chegou até aqui, vou deixar uma lição de casa. Leia Provérbios 3, do 1 ao 8.
Esses têm sido os versículos que me acompanham nesses momentos em que eu sinto que vou ficar ansiosa, com medo da opinião dos outros, em que eu deixo de fazer o que eu preciso, porque eu tô com medo do que as pessoas vão falar. É um lembrete do Senhor para nós, que a gente não precisa temer. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Me conta aqui se essas verdades foram importantes para você, se você conseguiu olhar para si. Divide comigo como tem sido essas experiências, tá bom? Um abraço!